para quem não vai participar hoje por alguma razão, ok? E aí, para quem quiser, pode fazer perguntas por áudio, pode fazer perguntas no chat, eu vou monitorar o chat também. O objetivo da aula de hoje é principalmente apresentar o curso, tá? E ouvir o que vocês acham, se vocês têm alguma dúvida sobre alguma coisa relativa ao curso, ementa, avaliação, bibliografia, sugestões, o que for, ok? Nós criamos uma metaturma juntando as 4 turmas de redes de computadores. Então, vocês já devem estar nessa turma. A ideia é que a gente vai centralizar a comunicação lá, mas para as aulas que são aulas tira dúvidas, e igual essas que a gente está tendo, vocês vão interagir com o professor da sua turma. Então, os alunos que estão na turma TW vão interagir comigo, ok? Para os módulos específicos, a gente vai dividir a matéria em 4 módulos, aí vocês vão ter interações com professores diferentes, certo? Então, são 4 professores, são 4 módulos, as aulas vão ser gravadas por esses 4 professores, e aí cada professor está responsável por uma prova, ok? E o que significa isso? Significa que a correção da prova e muito provavelmente as dúvidas no Minho FMG vão ser resolvidas por esse professor. Quando a gente tiver uma prova, aí as aulas tira dúvidas vão ser com os professores da disciplina. Exemplo, para poder deixar mais claro. Vamos dizer que na segunda prova é a prova do Luiz Felipe, ok? Então, o professor Luiz Felipe que vai fazer a prova, ele que vai corrigir, então, dúvidas em relação à correção vão ser enviadas para ele, ok? E aí, antes dessa prova, vai ter aula tira dúvida. No caso da turma de vocês, né, da turma TW, que eu sou professor, vocês vão ter essa aula comigo, ok? Aí eu vou explicar tudo, tirar todas as dúvidas que vocês tiverem em relação à matéria, vai ser tirada comigo, ok? Então, é importante falar essa questão de ter vários professores, como que a gente vai tentar funcionar. Em relação a dúvidas também, pode acontecer que o professor está um pouco mais ocupado, está demorando para responder, e outro professor responda a dúvida, ok? E eu estou falando isso porque semestre passado o pessoal comentou, o professor fulano não quer saber da gente, não está respondendo, não está aparecendo no fórum, mas é porque ainda não tinha chegado o módulo dele, tá? Então isso aí vai ser um pouco normal, e aí acabava que os alunos tinham a tendência de mandar tudo para mim, porque eu fui o professor que deu o primeiro módulo, tá? Mas a gente vai ter essa separação. Eu vou agora mostrar para vocês o plano de ensino. Normalmente, na primeira aula, eu mostrava slides, que falava um pouco do curso, mas pelo fato de que nós temos esse plano de ensino emergencial, eu vou aproveitar ele e a gente conversa em cima dele, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir perguntando, gente. Podem interromper sem problema. Deixa só eu aumentar um pouco o zoom, porque eu não sei onde que vocês estão acessando. Se vocês estão acessando de tablet, se vocês estão acessando de celular. Então eu vou aumentar um pouquinho a fonte aqui. E aí, se alguém tiver com dificuldade para ler, me avisa que eu posso tentar aumentar um pouco mais.
Então, olhar primeiro aqui o programa, ok? No programa vocês vão ver que a grande maioria das aulas aqui são assíncronas, são aulas gravadas, ok? Que a gente vai disponibilizar. A ideia é que a gente disponibilize as aulas todas do módulo no início do módulo, ok? Então, vocês podem assistir as aulas no ritmo que vocês quiserem. E aí a gente vai ter as atividades. Então, vão ser 4 pedaços, ok? E uma prova para cada um. Então, esse primeiro módulo, né, vai terminar aqui em 6 de janeiro, é o módulo que eu vou apresentar a grande parte. A introdução tem os 4 professores, mas depois tem essa parte aqui de camada física de enlace, que é o que eu vou apresentar. Aí nós vamos ter um recesso de Natal aqui. Depois vem essa parte aqui de chaveamento, comutação, IP, que aí, quem que é? Se eu não me engano, Luiz Felipe, ok? E a gente vai ter a prova desse módulo. Reparem que, então, antes de toda a prova, a gente vai ter uma aula tira dúvidas, ok? Para vocês tirarem dúvidas relativas ao que for daquela prova. Depois vem o terceiro módulo, e aí a gente tem aqui 2 dias de feriado de carnaval. Esse é um módulo que é do Marcos Vieira, né? Também conhecido como FLOP. E, finalmente, o módulo do Ítalo, ok? Então, são 4 professores, 4 módulos que a gente tentou separar de uma forma que a gente vai ver nas redes de computadores, né? Que as redes, a gente divide os protocolos por camadas, ok? Bom, agora falar um pouco aqui da bibliografia, né? Bibliografia, vocês vão ver que a gente colocou aqui diversos livros, ok? Vocês não precisam acompanhar todos esses livros. Eles têm, principalmente esses 3 primeiros, o livro do Tannenbaum, o livro do Peterson e do Davey, e o livro do Kurose e do Keith Ross. Eles são livros que eles falam das redes em geral, ok? Todas as camadas. Então, quem quiser estudar por um livro, acompanhando um deles já é mais do que suficiente, ok? Esses 2 aqui, o do Holtzman e da Gina Matthews, eles são mais complementares. Eles não mostram tudo, ok? Principalmente da Gina Matthews. Ele não dá todos os detalhes, como os outros livros, mas esse aqui é interessante porque ele pega medições de rede e mostra uma rede funcionando, ok? E ele vai explicando os pacotes que estão sendo transmitidos, o que está acontecendo. Ele é uma leitura complementar interessante. E aí eu comentei que a gente tem 3 livros, né? E aí vocês devem estar pensando, né? Deve até surgir uma pergunta natural. Ah, legal, professor, mas qual que você recomenda? Qual que é a diferença entre eles? A gente tem uma diferença que é o seguinte. Eu vou até abrir aqui uma apresentação para mostrar para vocês terem uma noção melhor. Os livros, eles têm uma abordagem diferente, ok? Então, em função do livro que você pegar, ele vai começar de uma certa parte do
da comunicação. Deixa eu ver aqui qual que seria esse mais legal aqui. Então, eles têm essa questão da abordagem, de onde que eles começam, e eles têm também uma questão um pouco de detalhes, nível de detalhes. A gente vai ver mais para frente do curso, tá? Que tipicamente as redes de computadores, elas têm 7 níveis de protocolos que estão aqui, ok? Que eu estou passando o mouse em cima. Então, camada física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. 2 desses livros começam na camada 1 e terminam na camada 7. E o livro do Krause, ele começa na camada 7 e termina na camada 1. Ok? Então, eles apresentam todas as camadas, mas uma ordem diferente. E aí vai muito de estilo da pessoa, estilo principalmente do professor, né? Porque no curso a gente tem que seguir uma ordem. Vocês vão ver que no nosso curso a gente vai seguir da camada 1 para a camada 7. Então, nesse caso, olhando os livros que seguem dessa forma, a gente tem os 2 primeiros aqui, o Tannenbaum e o Peterson, ok? Esses livros, eles vão seguir mais ou menos a ordem que a gente está fazendo aqui no curso, ok? Mas nada impede, se você quiser ler, por exemplo, o livro do Krause, que você leia esse livro, ok? Ele tem todas as informações também. A diferença é que na hora que você for ler, estudar para uma prova, às vezes vai ter que dar alguns saltos. Então, se você pegar, por exemplo, o livro do Tannenbaum, provavelmente a prova vai ser estruturada capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, depois a outra prova capítulo 4, depois a outra prova capítulo 5, 6, ok? Vai ser sequencial. No Krause não, porque em função do fato de ele começar lá em cima, então tem coisa que faz mais sentido quando a gente está falando de baixo para cima, ficar em um certo ponto do curso, e quando a gente está falando de cima para baixo, falar em outro ponto do curso, ok? Então, se você tiver um amigo que tem o livro, se você já fez o curso antes, se veio de outra faculdade, tem o livro, não tem problema, isso aí não vai ser um impacto, não. Outra coisa que vale a pena a gente comentar, algumas coisas que a gente tem notado. Por exemplo, em questão de livros que têm mais detalhes ou que são talvez mais simples, eu tenho reparado que o livro do Tannenbaum, recentemente, ele tem ficado um pouco de leitura um pouco mais difícil. Por que isso? O Tannenbaum, com o tempo, com as edições, ele resolveu colocar mais informação. Eu estou até colocando a 5ª edição aí. Na 6ª edição, ele quer colocar mais informação, então ele fala de 4G, ele fala de um tanto de coisa, e às vezes ele quer ser completo, falar de alguma coisa, e ele dedica, tipo, um parágrafo para um conceito ou para uma tecnologia. Aí eu acho que às vezes mais atrapalha do que ajuda, porque é uma explicação tão curta que às vezes a gente não consegue entender o conceito completamente, ok? Então hoje, para o curso, se eu fosse sugerir um livro para vocês acompanharem, eu sugeriria o Peterson e o Dave, ok? Um livro único. Agora, cada um tem os seus fortes, né? Então, por exemplo, o Tannenbaum ele é mais engenheiro, então as camadas mais baixas, as camadas mais próximas da engenharia de telecom,
são mais ricas no Tannenbaum. O Peterson e o Dave têm mais cara de pessoal da computação, eles têm mais detalhe na aplicação, no protocolo IP, ok? Então, existem essas diferençazinhas. Mas a gente não vai cobrar detalhes que estão num livro específico. Não entendi. Olha o Google acessando aqui no meu celular com a minha voz. Então, nós não vamos cobrar detalhes específicos. Isso vocês não precisam preocupar de pensar assim, caiu um detalhe que está lá no livro só do Kurose e do Ross. Isso não vai acontecer, ok? A gente tenta pegar coisas que estão nos 3 livros. É interessante vocês lerem o livro mesmo assim, o capítulo inteiro? Eu acho, porque tem informações extras que vocês podem ter interesse de ler. Por exemplo, o livro do Kurose é muito legal porque ele tem entrevistas. Então, não só a gente vê a tecnologia, mas a gente vê também uma pessoa que participou do desenvolvimento, falar do contexto histórico, falar dos problemas. Então, para quem tem interesse nisso, é legal. Em relação ainda à bibliografia, lembrando de conteúdo. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui uma tirinha. E eu vou abrir aqui, eu acho que tem. Vou ver se eu vou acertar a página. Esse curso de rede de computadores, eu gosto de brincar com os alunos, que é um curso que é um pouco ingrato para os professores. Ok? Por quê? Porque nós temos uma situação hoje, principalmente agora com a pandemia, que redes de computadores ficaram um pouco mais importantes do que já era, né? A gente tá tendo essa aula graças à tecnologia IP, tecnologia wireless, teleconferência, etc. e tal. Então, todo mundo tem um interesse em redes de computadores, todo mundo tem algum conhecimento, mas redes de computadores é uma coisa muito vasta. Tem muita tecnologia, tem muito protocolo. Licença, professor. Oi. Tem um aluno com a mão levantada, não sei se você está olhando o chat. Desculpa. Você ficou só a tela. Oi, Laís. Oi, professor. Eu queria saber se o conteúdo passado nas aulas é suficiente para fazer a prova ou é necessário do conteúdo do livro para conseguir fazer a prova. Laís, a gente passa as informações que estão no livro, ok? Mas o que eu falaria em relação aos vídeos? Os vídeos foram feitos no semestre passado em cima daquela necessidade da gente ter o ensino remoto. Os vídeos não foram produzidos com roteiro, com o cuidado que seria assim, interessante se a gente fosse fazer ensino virtual todo semestre. Então, às vezes, quando a gente está falando, então até na aula presencial, quando a gente está falando alguma coisa, às vezes a gente erra no uso de uma palavra, a gente dá um exemplo um pouco errado, porque às vezes a gente grava o vídeo corrido, tá? Então pode ter alguma coisinha lá que a gente falou que está ligeiramente errado, ok? Sempre que a gente encontra esses erros, a ideia é corrigir. Então eu vou correr semana que vem para regravar 2 vídeos, 2 partes que os alunos me indicaram algumas coisas que não estavam legais. O livro já é outro esquema, né? Porque passou na mão de editor, passou na mão de correção. Então, o livro é uma coisa que você consegue, que tá mais certo, vamos dizer assim, ok? É mais difícil de ter algum probleminha. A forma que está sendo falada foi bem pensada, ok?
Então, fica a critério de vocês. Eu, sinceramente, eu não consigo estudar sem ler um livro, porque eu acho que é ali que a coisa está mais formalizada, que eu consigo entender melhor. Mas eu sei que tem muita gente que gosta de só do... que, por exemplo, só um vídeo resolve. Para mim, não é o caso. Agora, vocês podem usar como material de suporte, né? Quando tiver alguma coisa que não entendeu no vídeo, vai lá no livro, vê um exemplo. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta para eu poder continuar. Tá, por enquanto não. Aí agora eu até aumentei a janela, espero ver se tiver alguém de mão levantada. Desculpem pela gafe aí. Mas como eu estava falando, então, a gente tem... as redes de computadores podem ser muito diferentes, ok? Dependendo do que a pessoa faz. Dependendo se a pessoa, sei lá, trabalha num provedor de internet, se a pessoa trabalha numa empresa que desenvolve aplicações, se a pessoa, sei lá, trabalha desenvolvendo dispositivos, internet das coisas. Então, cada um tem uma visão diferente, de protocolos diferentes. Eu lembro, há um ano atrás, que eu estava dando uma aula e foi muito engraçado, porque um aluno que estava na primeira fileira comentou assim: nossa, tem 2 meses que eu estou vendo essa aula e eu trabalho em provedor e ainda não vi nada que eu uso, sabe? Mas é realmente pelo fato de que pode ser muito diferente, ok? E aí eu trouxe 2 coisas aqui, que é Automation Bluetooth Routing Web Services. Vamos abrir aqui uma lista qualquer. Antes era tudo junto, viu, gente? Então, aqui, nem tem os nomes. Essa lista ficou mais sem graça. Vamos ver se esse aqui é interessante também. Então, só para vocês terem uma ideia de protocolos que existem, cada linha aqui é uma aplicação diferente. Então, a gente está falando só de aplicações nesse momento aqui, ok? Que são aplicações registradas. Então, reparem a quantidade de coisas. A gente pode até analisar alguns, tá? Então, por exemplo, BootP. BootP é um protocolo que a gente usa em redes locais, quando a gente tem o chamado Thin Client, que a gente tem um terminal que não tem disco rígido. Então, na hora que ele dá o boot, ele carrega as informações da rede. Que é similar ao TFTP. Vou pegar esse aqui, ó, Kerberos. Kerberos é muito usado em redes locais também. A gente utiliza para fazer a autenticação dos usuários. Aí a gente tem aqui, por exemplo, POP3. POP3 é uma das partes que a gente utiliza para e-mail, para a gente poder verificar e-mail. Vamos ver aqui NTP, Network Time Protocol. Esse é um cara que a gente usa, né, em vários dispositivos celulares, alguns computadores, para a gente acertar o horário automaticamente do computador. Vou pegar outro curioso aqui. DGNP, esse cara aqui é utilizado na internet para a gente construir rotas, para a gente comunicar. Então vejam, quantidade de coisa aqui. Então, se você desenvolver aplicações, você provavelmente vai trabalhar com alguns protocolos. Se você é um aluno de controle de automação, de elétrica, ou mesmo de computação, de SI, mas que gosta de internet das coisas, aí provavelmente você vai gostar e vai conhecer coisas dessa lista aqui. Automation, Internet Link
Oracle Stacks. Aqui não tem. Mas aí você vai conhecer mais o Bluetooth, o Wi-Fi, o Zigbee, o LoRa, ok? E aí, a gente não vai conseguir falar de todos esses protocolos no curso. Isso é impossível, tá? Porque tem coisa demais. É impossível a gente falar de todos. E vocês também, mesmo os protocolos que a gente vai falar, a gente não vai falar deles em todos os detalhes, tá? Porque eles são gigantes. Então, eu vou abrir aqui, só para vocês terem uma ideia, uma especificação que é do Wi-Fi, ok? Que é essa aqui, 3.802.11. Eu vou conseguir dar um zoom, mas eu queria que vocês olhassem aqui, ó, onde eu estou passando o mouse. Essa especificação desse protocolo tem 1.232 páginas. Então, a gente não consegue falar em todos os detalhes, mesmo de alguns protocolos que a gente vai falar no curso. Ok? Então, espero que vocês fiquem cientes disso. Aí, ao mesmo tempo, você deve estar pensando assim, legal, professor, mas então o que eu vou aprender? Que diabos que eu vou aprender nesse curso, né? Que é tão relevante assim, que eu tenho que ter, tenho que fazer esse curso, mas eu vou aprender de um protocolo específico. A ideia é que a gente vai falar do que tem por trás, qual que é a teoria, então quais que são as responsabilidades de cada camada, e aí vocês, tendo interesse de aprofundar em um certo protocolo, então, eu quero conhecer o Wi-Fi, vocês vão conhecer a teoria por trás, ok? Então, vocês vão conseguir entender. A gente também procura falar dos protocolos mais comuns que a gente usa. Então, a gente vai falar de IP, TCP, a gente vai falar de e-mail, de web, de Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, ok? Então, vocês vão ter esse conhecimento mais geral, mas não é um conhecimento aprofundado, ok? Se alguém falar que conhece rede de computador de cabo a rabo, que conhece um protocolo de cabo a rabo, a não ser que o cara trabalhe, sei lá, só com aquilo, então, por exemplo, um cara que está desenvolvendo uma placa Wi-Fi lá na Cisco, eu não acreditaria que ele conhece todo o protocolo, ok? Então, algumas vezes, vocês podem até chegar a perguntar, senhor professor, já ouviu falar do protocolo tal? Eu vou responder, não, ok? Até por causa da quantidade de protocolos que existem, é muito difícil a gente acompanhar tudo, ok? Então, é importante falar essa questão aí. De que a gente não vai cobrir tudo, a gente não vai ver todos os protocolos, ok? Porque é humanamente impossível. Bom, então, a gente não vai falar de todos os protocolos. Nós vamos trazer os principais, mas nós temos uma atividade, que é essa daqui, ó, a gente vai entrar nas avaliações, que é a produção de um vídeo. Então, aqui é bem legal, nas disciplinas que eu dou, que elas são mais dessa parte de sistemas, que mexe muito com tecnologias, que tem padrões. Eu gosto de ter essa atividade, e eu consegui convencer, né, os outros professores a ter essa atividade, porque é um momento que os alunos podem ver as tecnologias que eles têm mais interesse. Então, vamos dizer que tem alguns de vocês que gostam de segurança, e aí vão querer falar do SSL, okay? Como que eu transmito dados de forma criptográfica. Ou, por exemplo, vão querer falar de um protocolo, que é o protocolo de comunicação do Bitcoin para poder transferir valores.
legal, vocês podem fazer isso daí, ok? Então, aí é um momento que a gente, você pode pegar todo o conhecimento, toda a teoria, aplicar em um protocolo específico. É legal porque é uma coisa mais hands-on, e aí vocês veem também a complexidade. É interessante isso, porque como a gente vai tentar falar de protocolos mais simples ou simplificar protocolos mais longos, igual o Wi-Fi, vocês podem ter uma impressão assim, redes besteira, tem pouco detalhe. Aí na hora que você pega na prática, é legal ver realmente o que está acontecendo. E aí, esses vídeos são muito legais porque a gente vê claramente os interesses. Tem os alunos que gostam, por exemplo, da parte industrial, aí pegam protocolos que a gente usa na indústria para comunicação entre sensores e dispositivos PLC, que são os controladores da planta. Tem gente que vai querer mais uma parte de telecom, aí vai falar de 5G, vai falar de Wi-Fi 6. Tem gente que é desenvolvedor, e aí vai querer falar, sei lá, do protocolo de mensagem instantânea, do Skype, ok? Então, essa é uma atividade legal que, normalmente, quando a aula é presencial, os alunos apresentam, né, lá na frente, e aí todo mundo assiste e faz uma avaliação. No caso aqui, né, eu até vou ver se a gente vai manter 4 vídeos, isso aqui a gente conversa. Mas como nós somos um grupo, né, que no total no meu FMG a gente está em 170 alunos, se a gente dividir 170 por 4, vai dar vídeo para caramba, né? Vai aumentar muito a carga de atividades para vocês. Então, em função disso, os alunos, cada um vai assistir no momento aqui 4 vídeos. Quem quiser pode assistir mais também. Mas aí vocês vão assistir esses 4 vídeos e vão fazer uma avaliação que vocês vão mandar para nós, ok? Isso é a nossa forma de controlar que vocês viram pelo menos 4 vídeos. Então, essa é uma das atividades que a gente vai ter. Falando ainda das outras avaliações, que eu imagino que depois disso vão aparecer dúvidas. Nós temos 4 provas, ok? E aí a soma das 4 provas, vocês estão vendo que aqui daria 68. Mas na nota final vai ser 51 pontos, porque a gente vai fazer a melhor de 3, ok? Por a gente ter esse sistema de melhor de 3, vocês vão ver que aqui a gente não tem prova substitutiva, certo? E aí, realmente, é a melhor de 3. Então, por exemplo, não fez uma das provas, a gente considera que aquele valor é 0, e aí vai considerar as outras 3 provas. Ou fez as 4 provas, aí a gente considera as 3 maiores notas, ok? Como que vão ser as provas? A gente vai seguir o que foi feito no semestre passado. Então, no dia da prova, a gente abre uma tarefa no Moodle, que é um questionário. Esse questionário fica disponível durante 24 horas para vocês, ok? Então, é chamado como prova, mas é quase uma tarefa assíncrona, né? Vocês têm 24 horas para fazer, o momento que vocês quiserem abrir, vocês podem fazer. Querem ficar as 24 horas pensando nas questões? Beleza. Quer fazer em 1 hora? Quer fazer em meia hora? Beleza também. Ok? Foi uma coisa que a gente fez no semestre passado, que deu muito certo, e que aí a gente vai manter. Nós vamos ter também 3 trabalhos práticos, ok? Com as datas aqui já definidas. A gente pode também alterar as datas, viu, gente? Em função de algum... A gente vai monitorar as discussões no meu FMG, a gente vai conversar com o monitor ou os monitores, e pode haver alteração aqui. Então, isso aqui são datas propostas.
ok? Que aí são 3 trabalhos, além do vídeo. Então, no final, ficaram 8 atividades. As especificações dos trabalhos a gente já está preparando, ok? E aí a gente vai liberar quando elas estiverem prontas. Uma possibilidade que a gente está vendo é de fazer todas as especificações rápido e liberar as 3 especificações para vocês ao mesmo tempo. Que aí vocês podem... terminei o trabalho prático 1, quero começar o 2, sem problema, pode fazer, ok? Essa é a nossa ideia, vamos ver se a gente vai conseguir fazer isso. Mesma coisa em produção de vídeo, eu vou fazer uns acertos em cima do semestre passado, mas eu pretendo rapidinho deixar isso disponível para vocês, que aí vocês vão ter uma noção do que vai ser cada atividade, vai ser mais tranquilo. Em relação à prova, no semestre passado, a gente fez com um número fixo de questões, ok? E a gente tinha listas de exercícios, então a gente separou os tipos de questões que ficariam na lista e que ficariam na prova. Dessa vez a gente não vai ter lista, ok? Porque ficaram muitas atividades. Então, na prova, a gente vai ter tanto questões teóricas quanto questões mais práticas, questões de conta, ok? A quantidade de questões a gente, no semestre passado a gente definiu, mas acho que nesse semestre a gente não vai definir, ok? Vai ser definido que vão ser simplesmente 17 pontos. Em função do tipo de questão, a gente ajusta a quantidade de pontos, ok? Outra coisa importante falar é o seguinte, ok, essas provas vão ficar liberadas 24 horas, mas não significa que essas provas vão demorar 24 horas para ser feitas, ok? Esse não é o objetivo. A Valéria mandou uma pergunta aqui, se é possível passar as listas do semestre passado para se orientar no estudo. Sem problemas, Valéria. Eu sempre passo, no início do semestre, algumas questões que eu sugiro do livro, que são questões que lembram o tipo de questão que eu coloco na prova, ok? Isso no meu caso, né? Os outros professores, aí cada um tem a sua filosofia, pode ser que eles não tenham separado as questões. Mas eu vou conversar com eles essa questão de passar as listas do semestre passado para vocês terem uma noção. Agora, no semestre passado, como eram listas que valiam ponto, na minha lista, por exemplo, eu coloquei 4 questões. E então não está cobrindo tudo, ok? Então é mais uma referência. Nos exercícios recomendados do livro, que aí eu coloco livro do Kurose, edição tal, exercícios tais, livro do Tannenbaum, edição tal, exercícios tais, aí eu já listo uma quantidade maior, que aí vocês podem fazer mais exercícios para poder tirar dúvida, ok? Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa que ia ser mencionada. Enquanto isso, vocês podem levantando a mão ou fazendo perguntas no chat. Os slides nós vamos disponibilizar também, porque eu sei que tem gente que gosta de ter o arquivo para poder ler, né, para poder estudar. Nós vamos fazer isso também. Outra coisa, questão de dúvidas. Fernando, isso aí tem que confirmar se os trabalhos práticos vão ser em grupo ou não, porque semestre passado eu acho que tiveram trabalhos individuais. Isso eu ainda não conversei com os outros professores. A gente procurou fechar por enquanto essa questão do cronograma e das avaliações, mas esses detalhes a gente ainda vai conversar.
Bom, então, voltando em relação às aulas, previsto, então, de aulas do tipo teleconferência que a gente está tendo, tem essa aula introdutória e as aulas tira dúvida antes da prova. Agora, eu estou disponível para a gente marcar outras aulas, estilo teleconferência, além dessas, ok? Como que a gente pode marcar mais aulas? Vocês têm que mandar mensagem para mim no meu FMG, falando que estão sentindo necessidade de uma aula, estão com mais dúvidas, que aí a gente conversa, ok? Eu acho mais adequado dessa forma do que ter como é que chama? Ter uma aula semanal, e aí como os vídeos estão disponíveis, que a gente teve experiência, o Ítalo, semestre passado, ele tinha essa semanal, tinha aula que às vezes tinha muito pouca gente, tinha aula que não ia ninguém. Então, a gente pode combinar dessa forma. Vocês, tendo dúvidas, podem mandar mensagem ou por e-mail para mim ou no meu FMG, que a gente marca sem problemas, ok? Agora falar da Larissa, que ela mandou aqui uma dúvida, né? Depois que eu começo a prova, muda tem um countdown de 1h40? Não. Vamos dizer que você começou a prova 9 horas da manhã. Você tem até meia-noite para poder apertar o botão terminar a submissão. Então, é basicamente as 24 horas do dia. Se vocês quiserem acordar no dia anterior, tá no dia anterior, aí não dorme, meia-noite um abre a prova e vai ficar fazendo naquele momento que saiu, sem problemas. Que mais? A monitoria. Eu acredito que a gente deve ter monitor, principalmente que são 170 alunos, né? A gente tem tido um problema muito grande, que eu até comentei no semestre passado. Na verdade, são dois problemas. Um problema que é um problema financeiro. O Ministério da Educação está diminuindo cada vez mais a verba das universidades, então a gente tem menos verba para pagar alunos de graduação para fazerem, para terem bolsas de monitoria. E a gente tem um problema similar na pós, que é o fato que tem menos alunos que estão fazendo pós-graduação, ok? Um pouco também por causa da bolsa de pós-graduação, que não é tão vantajosa em relação ao mercado, né? Então, a gente está tendo uma demanda menor e os monitores normalmente são alunos de pós-graduação, de mestrado e de doutorado, que eles têm uma disciplina obrigatória no mestrado e uma no doutorado, que eles são monitores de uma disciplina da graduação, e tem os bolsistas de graduação. Então, por causa disso, a gente tem sofrido um pouco, tá? E semestre passado foi uma situação dessa, que a gente tinha 140 alunos e a gente teve 2 monitores. Então, era um monitor para cuidar de 70 alunos, que não é nada ideal. Mas eu imagino que a gente vai ter monitores esse semestre, espero que pelo menos um, ok? E aí os monitores também eles estão disponíveis para tirar dúvidas com vocês, ok? Como é muita gente, eu imagino que as dúvidas vão ser similares. Então, em vez de vocês mandarem e-mail diretamente para o professor ou para o monitor, vão tentar isso no Minho FMG, porque aí a informação fica escrita e aí outros alunos podem acompanhar e podem sanar a dúvida deles, ok? Professor, quanto tempo a gente vai ter para fazer os trabalhos práticos? Laís, é a partir do momento que a gente libera a especificação até a data de entrega. É que não tem uma média de tempo, geralmente, que vocês dão.
Depende, é o momento que a gente libera a especificação, entendeu? Então, às vezes são 3 semanas, às vezes um mês, é o que eu diria que tem acontecido. A ideia é que a gente nunca vai soltar um trabalho assim, ó, essa semana que vem. E aí, igual eu comentei, né? Nós vamos tentar preparar todos os trabalhos práticos agora no início, a especificação, e aí já libera tudo. Então, a princípio, vamos dizer que vocês fazem uma maratona para fazer o TP1, TP2, TP3. Então, você já teria uma especificação do TP3, sei lá, no dia 5 de dezembro, você entrega em 22 de março. E aí fica mais um aspecto de organização do tempo, quanto tempo que vocês vão querer dedicar para cada um. Se quiser fazer sequencial, então eu vou terminar o trabalho prático 1 até o dia 11 de janeiro, o 2 eu tenho que terminar até o dia 22 de fevereiro, 3 até o 22 de março, beleza, mas se quiser fazer tudo sequencial também, não tem problema. Professor, Oi. eu estava estudando a aula assíncrona que estava prevista no cronograma de hoje, e eu achei o módulo de introdução no Moodle meio confuso, porque vem primeiro material de desempenho em redes, né, que seria a aula de segunda, aí vem introdução à programação em redes, que seria da semana que vem, eu acho. Aí vem modelos diferenciosos, arquitetura TCP/IP e história da internet. Aí eu não segui essa ordem, porque eu vi que a história da internet tinha só 6 minutos, aí eu pulei para ele. Só que aí eu fui estudar arquitetura TCP/IP. Então, pelo que eu entendi, a ordem da introdução seria desempenho em redes, aí modelos diferenciose, aí depois história da internet, arquitetura TCP/IP e aí introdução à programação em redes. Então, tá meio bagunçado, eu acho, o jeito que os conteúdos estão postados na parte de introdução. Larissa, eu entendo essa sua dúvida, né? Porque está em ordens diferentes, mas nesse caso de introdução, você vai ver que as coisas são meio separadas. Então, você não tem que assistir em uma ordem específica, ok? Nesse caso aí, apesar da ordem estar diferente, isso não vai impactar. Depois, quando a gente for falar das camadas, aí tem coisas que realmente precisam de uma certa ordem específica e você vai ver que eles estão numa ordem que faz sentido lá listados, ok? Mas esse início aí não preocupa não, pode acompanhar do jeito que você preferir. Esse capítulo eu até brinco com os alunos que parece assim uma coisa louca, porque a cada meia hora a gente troca de assunto e os assuntos não têm uma conexão. Eu falo, gente, mais para frente, nos próximos capítulos, nas próximas camadas, vocês vão começar a ver a conexão das coisas. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa aqui, mas enquanto isso, estou aberto a perguntas, viu, gente? Eu acho que é isso. Estou tentando lembrar de alguma coisa a mais, mas não estou conseguindo
eu acho que eu basicamente falei tudo que eu gostaria de falar para vocês hoje. Talvez uma coisa que eu poderia falar para vocês é o seguinte, eu até já dei uma introdução para isso, né? Tem muitos protocolos, né? Uma coisa que vocês vão ver nessa disciplina e que vocês têm que tomar cuidado é que essa disciplina vocês têm que estudar de forma inteligente. Porque eu comentei, tem muito protocolo, certo? Os protocolos têm muitos detalhes. Às vezes eu vejo os alunos preocupados porque eles querem pegar o livro e ler o livro de uma ponta a outra e saber todas as informações que estão ali no livro. E isso é muito difícil, ok? É muito detalhe. Então, você pega, por exemplo, uma prova que vai falar lá de, sei lá, 10 protocolos, 15 protocolos. Se você quiser entender todos eles de uma ponta a outra, é muito complexo. Então, vocês vão ver que a gente tenta focar mais no que é essencial, nos conceitos, ok? Agora, vez ou outra, a gente tem que entrar nos detalhes para poder dar um exemplo, ou às vezes um protocolo que é mais importante, igual o protocolo IP, que aí a gente fala mais coisa. Então, isso é uma coisa que eu e os outros professores estamos aqui para ajudar vocês, que é o seguinte, vocês estão achando, professor, tem muita informação aqui, o que é importante? Vocês podem fazer essa pergunta para a gente, vocês podem pedir que a gente dê mais informações aí, tá? Porque realmente, tem coisas que é mais interessante a gente aprender por exemplo, não pode ficar uma coisa abstrata, né? Então aí a gente chega e explica um protocolo, mostra como que ele funciona, quais são as mensagens, quais são os detalhes de implementação. Agora, isso vai cair na prova? Aí já é uma coisa que eu acho, e eu acredito que os outros professores têm esse espírito também, de que a gente não deve ficar preocupado nesses aspectos decoreba, certo? O importante é vocês conhecerem o que está por trás. Por quê? Porque, igual eu falei, tem um protocolo de rede para tudo quanto é lado, não é? Então, o que vocês aprenderem hoje, daqui a 10 anos, vão ser outros protocolos. Então, aquelas informações, aqueles detalhes que vocês sabiam de código salteado, eles não se aplicam mais, ok? É por isso que a gente tenta focar mais nos aspectos mais teóricos, nas diferenças entre os protocolos, nas qualidades dos protocolos. O A é melhor que o B em qual situação, por que o A é mais interessante que o B, ok? E não assim, qual que é o tempo de mensagem entre a mensagem do tipo A e do tipo B no protocolo XPTO. Isso não faz muito sentido. E é para isso que a gente tem as especificações. Então, a gente pega um manual, pega uma especificação, aquela informação está lá. Agora, onde que é o cerne do curso? Onde que é o que tem que estar o foco de vocês? É entender o que está por trás. O que faz esse protocolo funcionar bem? O que faz esse protocolo funcionar ruim nessa situação? Qual protocolo que eu escolheria para, sei lá, para uma rede sem fio ou para uma rede com fio? O que muda? Ok? Então, essa é uma dica para vocês e a gente procura estruturar o material dessa forma, procura simplificar, ok?
Bom, gente, no mais, então, eu gostaria de desejar um ótimo semestre para vocês. Espero que vocês gostem demais dessa matéria. Eu vou tentar transmitir para vocês a paixão que eu tenho pelo assunto, né? Então, eu trabalho nesse assunto desde iniciação científica, quando eu estava na graduação. Então, eu nem vou falar quantos anos que eu mexo nisso, porque eu não quero entregar a minha idade com os meus maravilhosos cabelos brancos, né? Que ainda estão meio escondidinhos assim, mas estão aparecendo. Mas eu posso falar que eu já conto meu tempo em rede de computadores em décadas, tá? Então, é um negócio que eu gosto, que eu faço com o maior prazer, que eu estudo novos protocolos com o maior prazer e que sempre estou aprendendo coisa nova, ok? E é muito interessante porque a cada vez que eu ensino esse curso, a interação com vocês, as dúvidas que aparecem, os novos protocolos que vocês perguntam, sempre aparece alguma coisa interessante, assim que eu acabo aprendendo mais alguma coisa. Então, para quem é ávido por informação, para quem é ávido para estar sempre se aperfeiçoando, eu diria que é uma área excelente, ok? Agora, para os alunos que estão mais preocupados simplesmente em tirar nota, esse pode ser um curso que seja difícil para vocês, ok? Então é isso. Espero que vocês fiquem tão animados com o curso igual eu fico com essas tecnologias, com as coisas que a gente pode fazer com as redes de computadores. Perguntas, gente? E ainda em relação a isso, né, que eu falei de aprender novos protocolos, nas aulas presenciais é mais fácil da gente interagir, aí o aluno fala, professor, e no 5G, como que é isso? Sei lá, no protocolo LoRaWAN, como que funciona isso? Aqui, como os vídeos são gravados, essa interação é um pouco mais complicada, mas até aconteceu esse mês passado, que o aluno mandou uma mensagem no fórum, professor, eu tenho interesse no protocolo tal e ele não está aqui sendo apresentado nos vídeos. Você tem algum material que pode enviar? A gente manda com o maior prazer, tá? E foi interessante que no mês passado 2 professores responderam. Um passou um livro, o outro falou, eu tenho um artigo científico sobre isso daqui e tal. Então, vocês vão ter aula com 4 professores que fizeram mestrado e doutorado na área, que podem ajudar aí com essas informações, que já trabalharam em projetos de pesquisa, projetos de empresa, já trabalham com gerenciamento de redes nessas áreas. Então, mesmo que a gente não saiba sobre algum protocolo, pelo menos indicar onde que vocês conseguem achar uma informação, isso a gente consegue fazer, ok? Inclusive, estou até lembrando aqui, o professor é danado, né? Adora falar. Eu tenho um vídeo gravado que eu fiz para antes das aulas emergenciais, ensino remoto. Vou ver se eu coloco lá no meu FMG, que eu não coloquei esse mês passado. Importantíssimo, né? Para quem está estudando rede de computadores.
É aquele momento que a sua mãe, a sua avó, seu pai fala assim: ô meu netinho, ô minha netinha, me ajuda aqui, minha rede deu pau, como é que faz para resolver? Eu fiz um vídeo mostrando alguns dos protocolos que a gente vai ver, como que a gente faz testes na rede, para saber o que exatamente que deu errado na rede, com quem você reclama, ok? Então, um dos resultados esperados ao final desse curso é que vocês, quando der um pau na internet, vocês não devem simplesmente falar assim, deu um pau na internet. Vocês deveriam ser capazes de falar assim, não, deu um pau no meu roteador, ou foi um pau na provedora, ou teve tal erro na provedora, ok? Isso aí é uma coisa que vocês vão, é uma das habilidades que vocês vão adquirir nesse curso. Bom, como estamos em um momento de silêncio aqui, eu vou assumir que, por enquanto, as dúvidas foram sanadas. A não ser que apareça alguma dúvida de último minuto, alguma coisa, vamos dar aqui um tempinho. Opa, eu não queria apertar levantar a mão, queria ver aqui se aparece alguma coisa. A não ser que apareça alguma coisa, eu acho que nós já vamos encerrar a aula de hoje, ok? E aí, eu, o Luiz Felipe, o Marcos Augusto e o Ítalo estamos disponíveis, tá? Para poder tirar dúvidas de vocês. E mais para frente, tendo o monitor ou os monitores, a gente vai passar o contato dele também para vocês. Professor, rapidinho aqui, o cronograma ele vai ser postado, eu pelo menos estou vendo no Moodle aqui, ele ainda não tá postado, né? Vai ser postado até o final de semana, como que... Lucas, deixa eu conferir, porque o Ítalo importou toda a informação na metaturma, então ele estaria que está na metaturma. Ah, oculto. Que bom. Por que ele está oculto? Nós tivemos um pequeno problema, mas eu já tinha mandado esse plano de curso como link para a turma TW. E ele agora está visível para vocês lá na nossa metaturma, ok? Ah, perfeito, já apareceu aqui. Joia. Acho que foi alguma coisa que nós fizemos errado aí. E aí só confere lá se está aparecendo em cima 2020/2, se a gente não está mostrando 2020/1. Mas eu me lembro de ter alterado esse link. Tá certinho, tá o /2 aqui. Tá, beleza. A gente, então, não tendo mais o que tratar, vamos encerrar por aqui. Beleza, gente. Obrigado. Nos vemos virtualmente pelos vídeos, né?
E aí a gente conversa mais nas próximas aulas síncronas. E aí, novamente, tá? Eu vou falar de novo, porque isso é importante. Estou disponível para marcar mais aulas síncronas, além daquelas que estão previstas no calendário, ok? Então, tendo necessidade, eu estou disponível nos horários da aula para a gente poder marcar. Então é isso. Obrigado. Já vou parar a gravação aqui. E aí nos vemos.